Assalamu alaikum. Como todos sabem, eu não sou árabe, sou de família principalmente italiana, né? Tenho uma certa mistura, mas sou predominantemente italiana. E muito do que se percebe ou se entende é que se pensa que as famílias italianas são aquelas famílias calorosas, né? Ou, enfim, muito próximas, aquela coisa toda. Mas dependendo da região onde a família veio lá da Itália, de onde ela emigrou, é o contrário disso, muitas vezes, né? Ou seja, as famílias são um pouco mais frias, é aquele comportamento mais europeu que nós estamos acostumados, né? Até por uma questão de clima ou proximidade com a Alemanha, enfim, dependendo da região. E é o caso da minha família, uma família uma família pequena, né? Uma família que as pessoas não tiveram tantos filhos e foi se distanciando cada vez mais, já há 4 gerações antes de mim, né? Então, a gente tem essa realidade. Mas uma coisa que eu sempre achei muito bonito, principalmente na família da minha esposa, alhamdulillah, é a proximidade, é o carinho com que os irmãos tinham entre si, né, os mais velhos, o carinho entre os primos, né? Eu acho isso muito bonito e falo sempre, inclusive para ela, né? Mashallah, isso é louvável e é admirável. Para quem não teve isso dentro de casa, que é o meu caso, é admirável, alhamdulillah, existe esse carinho, né? Uma atenção, um cuidado ali entre os primos. Mas algo que é notório e que me chama a atenção, agora em 2024 são 21 anos convivendo e tendo contato com a comunidade árabe aqui em Guarulhos, né, em São Paulo, enfim, principalmente que eu comecei em São Paulo e depois vim para Guarulhos. É que existe um distanciamento que tem ocorrido. Tem ocorrido talvez por vários fatores, vários motivos. A gente pode falar que foi a pandemia, a gente pode falar que é celulares, que as pessoas estão muito agora nos celulares e só sabem conversar pelos celulares, pelos meios digitais. Ou que, puxa, mas é que o tio já faleceu, o tio ciclano, o tio fulano faleceu, e aí se perdeu essa proximidade. Mas o fato é que é uma prática islâmica que nós façamos a manutenção das amizades dos nossos antepassados. Isso é fundamental, isso é lícito e certamente não existe maior proximidade ou melhor confiança do que num familiar, em alguém que possui laço consanguíneo com a gente. Isso é muito válido, é muito importante, principalmente quando a gente pertence à mesma doutrina religiosa, à mesma base familiar, principalmente, à mesma educação. Isso precisa ser preservado. Eu venho aqui nesse vídeo simplesmente chamar a atenção, que é o que eu observava nessa janela de tempo de 21 anos que eu tenho contato, eu noto que existia uma realidade e conforme foi passando o tempo, coloquemos nós a culpa no que for, pandemia, celular, seja o que for, existe um distanciamento. As famílias, as pessoas convivem menos pessoalmente, interpessoalmente entre si. E isso realmente é lamentável, é muito triste, principalmente para mim que observo isso acontecer com uma certa velocidade cada vez mais. A gente acaba escolhendo núcleos de amizades, né, que não são familiares e não há mal nisso. É importante, sim, que exista um relacionamento com todas as pessoas, mas que a gente precisa se lembrar justamente de fazer a manutenção das amizades que nossos antepassados possuíam, que os nossos pais, os nossos avós possuíam. Isso é muito válido e isso não tem preço. Isso é uma das coisas mais lindas que existe na nossa doutrina, na nossa educação islâmica. É muito importante a gente fazer isso. É muito interessante porque, inclusive, no Ramadã, o Ramadã que acabou de acabar, aí, enfim, alhamdulillah, se via muito mais jantares nas casas de uma pessoa e da outra, né? Se convidava muito mais as pessoas. E eu comentei em família, né? Puxa vida, como isso diminuiu, como esse encontro entre as pessoas também reduziu, né? Então a gente precisa pensar por que está reduzindo tanto? Será que é porque, puxa, eu não quero que um parente tenha tanto contato comigo porque ele fica me pedindo coisas, ou ele fica sabendo da minha vida, ou ele dá palpite, ou isso ou aquilo? A gente tem que pensar, por que eu mando meu filho para o Líbano para estudar lá?
porque eu tenho uma segurança, né? Um dos motivos pelo qual, além de educação, além de outros fatores, segurança alimentar e religiosidade, é também porque eu quero que seja fácil controlá-lo, né? Não é verdade? Por que que é fácil controlá-lo? Porque as pessoas, né, se ele fizer alguma coisa de errado, logo eu vou ficar sabendo, logo as pessoas vão me contar, né? Ou seja, vão palpitar. Isso é um palpite positivo, né? A gente tem que se perguntar, antes de ter essa ideia, né, de que o parente pode, o primo pode muitas vezes ter alguma coisa ali de palpite, de opinião, o tio, o sobrinho, enfim, vai opinar, ou vai ficar sabendo da minha vida, por que não saber? Ou será que não é válido ouvi-lo? Ou ouvir com bons olhos, né? Então, são coisas que a gente precisa se perguntar. Isso tudo são as famílias, e ela colocou os laços consanguíneos justamente para que nós possamos ter na nossa cabeça uma referência, um alerta, né? Algum freio daquilo que a gente faz de errado, e mesmo daquilo que vem a opinião do que a gente faz de certo, para corrigir, para melhorar, para trocar o bom pelo melhor. Então, são vários aspectos, né, que a gente fala sobre isso. Lembrando que as mulheres possuem um papel fundamental, porque a mulher é a base da sociedade, ela é a base da família, é a base da educação no lar, não é o pai. O pai ele tem obrigações específicas, mas a base principal de educação e de levar esse sentimento, esse carinho entre a irmandade familiar, do núcleo familiar, é da mulher. A mulher tem essa responsabilidade de manutenção, e é por esse motivo que, para o Islã, a mulher é a base da sociedade. Ou seja, é a mãe, é a irmã, é a tia, é a avó, é a esposa, é a filha, é a sobrinha. Então, esses papéis, é a neta, né? Esses papéis são fundamentais para que a gente consiga fazer isso acontecer. Voltemos a nos reunir, voltemos a ter o carinho que os nossos antepassados tinham entre si, com essa mesma intensidade. Não fiquemos somente nos meios digitais de comunicação. É lógico que tem pessoas que estão distantes, estão no Líbano, estão no Brasil, estão na Venezuela, estão no Canadá, enfim, o mundo realmente possui as suas distâncias, mas isso, fora desses casos, isso não é justificativa para que a gente não fique sem visitar os nossos parentes que muitas vezes estão a menos de 2 quilômetros de nós, 1 quilômetro de nós, 3 quilômetros de nós. Não há distância, não há motivo, e a gente, subhanallah, Allahu Alam, só Basalá Biarif, nós vamos ser cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso. Fica o recado. Para mim, que sou de fora da comunidade, mas que olho com um olhar diferente, chama muito a atenção. E fica o alerta para que a gente possa conviver cada vez mais, que vocês, que são árabes, que são das comunidades, que são que têm os seus passaram dificuldades juntos, por que não fortalecer esses laços de amizade para a segunda, terceira, quarta, quinta, sétima geração após eles? É muito importante. Eu agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala pela família que ele me deu, pelo meu sogro, Rahmatullah Alayhi, que me acolheu durante o seu tempo, teve a sua resistência, porque tinha que tê-la, né? Porque fez parte do processo. E a toda a família, minha sogra, meu cunhado, enfim, a todos que me receberam. Mas é por isso mesmo, por esse carinho, por esse acolhimento, em respeito e em consideração a esse acolhimento, que eu faço a lembrança de que nós precisamos retomar esse relacionamento interpessoal o mais rápido possível e com a maior boa vontade, melhor das intenções possíveis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.